Boa tarde, pessoal. Pessoal, em geografia de hoje, nós vamos estar estudando o capítulo 10, a tecnologia na cidade. Então, toda a evolução que está tendo ou já teve, né, na cidade. Como a tecnologia está presente em sua vida, você acha que a tecnologia faz parte da vida nas cidades? Sabemos que a humanidade produz tecnologia desde o seu surgimento. Atualmente, ela está presente tanto no campo como na cidade. Nas cidades, a tecnologia aparece de forma mais acentuada, marcando a paisagem, por exemplo, os carros, as linhas de transmissão de energia e informações ou ferrovias. O desenvolvimento tecnológico no meio urbano. Embora a tecnologia seja parte da história dos seres humanos, desde o início, a invenção de máquinas para as linhas de produção industrial ocorreu apenas no final do século XVIII, com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial promoveu intensas mudanças no processo de produção e teve grande impacto na transformação do campo e no desenvolvimento das cidades. Desde então, estabeleceu-se a tendência de muitas pessoas migrarem para as cidades. Para refletir sobre isso, observe as imagens abaixo. Então, tem um artesão produzindo um violino lá em 2014, em Milão. E depois, ao lado, uma máquina que fabrica macarrão, em São José dos Campos, em 1992. A tecnologia das duas imagens explique. O impacto da tecnologia retratada em cada imagem é o mesmo? Por quê? Nos centros urbanos, a tecnologia permitiu a modernização nos meios de transporte e comunicação. A invenção de automóvel, do avião e dos navios com motor de combustão interna permitiu que as distâncias pudessem ser percorridas de modo mais veloz. Atualmente, é muito mais rápido transportar mercadorias e pessoas para lugares diferentes do planeta do que era no século XIX. Por exemplo, a invenção do telefone e da internet permitiu que as pessoas pudessem se comunicar sem realizar deslocamentos. Por meio do cinema, do rádio, da televisão, é possível conhecer povos, culturas e tradições das regiões bem distantes. Essas transformações permitiram a construção de um mundo globalizado, ou seja, um mundo em que os países e as pessoas estão conectados. A tecnologia moderna gerou impacto na vida urbana, trazendo alguns avanços, mas também produzindo ou intensificando determinados problemas. Veja o quadro a seguir. Então, aqui embaixo nós temos um quadro que vai fazer as duas partes, os aspectos positivos e os aspectos negativos. Vamos ver os positivos primeiro. Então, a modernização tecnológica dentro dos positivos. Aumento da produção de alimentos e outros bens. Avanços nas áreas da saúde, com tratamento e medicamentos que estavam na expectativa de vida, reduziram a mortalidade infantil. Desenvolvimento de equipamentos que facilitam o cotidiano. Armazenamento de informações que diversos lugares e origens e facilidade de acesso a elas. Produção de conhecimentos detalhados sobre o planeta, com o uso de satélites, drones e laboratórios de pesquisa. Esses são os positivos. Olha os negativos.
problemas de mobilidade nas grandes e médias cidades, poluição das águas, do solo e do ar, além de práticas que intensificaram o aquecimento global. Aumento de sedentarismo e de problemas de saúde associados a ele. Aumento do estresse, da ansiedade e da depressão, por causa do ritmo de vida acelerada. Aumento da desigualdade, inclusive de acesso à informática, internet ou outras tecnologias modernas. Vem agora na página 273, a tecnologia e a indústria. Então vamos ver o que diz. A primeira revolução industrial ocorreu na Inglaterra, no final do século XVIII. Ela foi marcada pela invenção de máquinas movidas a vapor e pelo grande desenvolvimento do setor têxtil, produção de tecidos. A queima de carvão mineral gerava o vapor para movimentar as máquinas, que eram feitas de ferro, e também os trens, o símbolo desse período da ferrovia. As indústrias passaram a fabricar grande quantidade de produtos de maneira padronizada e sistematizada. Na indústria, o trabalho foi dividido em etapas e cada operário era especializado em uma função apenas. No século XIX, o uso de petróleo, da eletricidade e do aço trouxe novas transformações ao processo produtivo, iniciando a segunda revolução industrial. As indústrias passaram a ser instaladas em vários países da Europa, nos Estados Unidos e no Japão. Diferentemente da primeira revolução, houve uma diversificação industrial e muitos ramos se desenvolveram. No final dos anos de 1970, tecnologias modernas como a internet, a robótica e a aviação e mais a navegação comerciais deram início à terceira revolução industrial. As indústrias passaram a utilizar braços robóticos e programas de computador em substituição ao trabalho humano. Então nós temos aí, nessa parte da tecnologia das indústrias, o importante foi as etapas da revolução, industrial. Nós tivemos 3 fases, as que eram a vapor, a carvão. Depois veio o uso de petróleo, que surgiu a segunda revolução. E na terceira vieram a parte da tecnologia, robótica, internet, navegação. E ocorreu a terceira revolução. Então teve 3 revoluções industriais, tá? Na página 274. Bom, com tudo isso, gente, que a parte das industrializações ocorre como ocorre em qualquer setor, alguma coisa desagradável. E aí surge o desemprego estrutural. O desenvolvimento tecnológico trouxe muita comodidade para a vida das pessoas. Em vez de ir a uma loja, é possível comprar roupas, sapatos e comida pela internet. Para saber o saldo da sua conta bancária ou fazer uma transferência, e não é preciso ir ao banco, basta utilizar o site ou aplicativo da instituição. Nas indústrias, a tecnologia também facilita muitas tarefas. Por exemplo, antes da intensa robotização de linhas de produção, um grande número de operários eram necessários para realizar a pintura de um automóvel. Agora, 2 braços robóticos são necessários, são capazes de realizar esse trabalho. A indústria de automobilística foi uma das primeiras a inaugurar a revolução robótica.
Os carros são produzidos de acordo com o ritmo de linha de produção e a maior parte do trabalho é realizado por robôs. Lá em São José dos Pinhais, eles deram início em 2015, já, né? As mudanças no processo produtivo, especialmente os que decorrem com a implantação da tecnologia moderna, eliminaram permanentemente a necessidade de determinados postos de trabalho, e esse processo se dá o nome de desemprego estrutural. O uso de novas tecnologias gera, contudo, algumas vagas de emprego. No entanto, são vagas que exigem trabalhadores com conhecimentos específicos e altamente qualificados. Algumas dessas consequências desse processo são o aumento de número de trabalhadores informais nas cidades e o aumento de fluxos migratórios, sejam eles permanentes ou temporários. Tá? Bom, então aí nós estávamos comentando sobre a parte da evolução da tecnologia na cidade. Então, toda a parte do desenvolvimento, as revoluções, a fase das revoluções, que aí tem 2 exemplos. Um artesão em Milão fazendo o violino em 2014 e em 1992 em São José dos Campos produzindo macarrão, né? Tudo isso ele tem um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo é que o aumento de produção o aumento de produção de alimentos, avanço na área da saúde, equipamentos, informações diversas de origens e facilidade, né, de acessar, e a produção de conhecimentos detalhados no planeta, como o uso de satélites, drones, laboratórios, são tudo pontos positivos. E dentro da tecnologia e da indústria nós tivemos 3 revoluções. A primeira revolução foi quando as máquinas usavam carvão, né, para fazer girar as máquinas, principalmente trem de ferro, máquinas movidas a ferro, né? Depois a segunda revolução veio com o uso do petróleo e a terceira veio com os meios tecnológicos que a gente conhece hoje, que é a internet, robótica, aviação, tá? E com tudo isso veio os desempregos estruturais, porque de repente, enquanto você precisava de vários homens para fazer uma pintura de um carro, um exemplo, uma robótica faz, um robô faz aquele trabalho, né? Certo? Então estamos aí com a matéria da tecnologia na cidade, tá?